Eu acredito que os judeus já receberam entendimento sobre isso no Monte Sinai, através de Moisés. Moisés trouxe revelações profundas a respeito da relação que há entre anjos e estrelas. Isso eu acredito. Eu ouvi uma explicação de um grande rabino, o nome dele é Abraão, que ele dá a entender que tanto as estrelas como os anjos são a mesma coisa. As estrelas são, tanto elas quanto os anjos, são a mesma coisa. Ou seja, a estrela e os anjos são a mesma coisa em momentos diferentes. Uma é fixa no céu, que brilha, mas é viva. A estrela é viva, ela é viva mesmo. E o outro é um ser que viaja, que se transporta e pode, por exemplo, chegar aqui na Terra, vir aqui para a Terra, falar com as pessoas, trazer uma iluminação, é um ser de luz e volta. Porque a estrela não pode vir de lá para a Terra, só vai destruir a Terra, porque a estrela é muito maior que a Terra. Mas o ser que está ligado a ela pode vir. Então eu vi uma explicação disso, de um grande rabino chamado Abraão, que explica isso. E ele usou, por exemplo, como um texto básico, o livro de Ezequiel, capítulo 1. Vamos ver lá, Ezequiel capítulo 1. Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, onde narra 4 seres viventes chamados querubins, que Ezequiel teve essa visão. Foi lá que ele se fundamenta, para dar assim entendimento sólido de que esta é a explicação correta, que anjos e estrelas são a mesma coisa, embora sejam diferentes, mas estão ligados à mesma coisa. Vamos ver, para a gente entender, no livro de Ezequiel capítulo 1, o versículo 17 em diante. Estou aqui com a Bíblia. Diz assim: quando os seres viventes se moviam, as rodas moviam-se juntamente com eles, e quando os seres viventes saíam do solo, as rodas saíam juntas com eles. Ele fala de rodas, né? Para onde o espírito quiser ir, os seres viventes iam na direção em que o espírito os impelia. As rodas elevavam-se juntamente com eles, porque o espírito dos seres viventes, o espírito dos anjos, estava nas rodas, né? Olha, essas rodas era uma visão que Ezequiel tem, você já deve ter lido. Uma roda gigante, né? E outra dentro da outra roda, que elas giravam, e nas suas bordas, né? Nas suas bordas, né? Nos seus aros, havia olhos, muitos olhos. E eles se giravam, e olhos para todo lado. Então essas são as rodas. Mas o ser vivente, o angélico, o ser de anjo, de duas pernas, dos braços, de mãos de homens, asas, eles estavam separados das rodas. Portanto, o anjo estava separado da roda, mas o espírito, a vida do anjo estava nas rodas. E o rabino Abraão explicou lá que as rodas representavam a parte física das estrelas, e aquele anjo é a parte móvel das estrelas, é algo que se move, né? Mas a fonte de vida daquele anjo está preso às rodas, na visão de Ezequiel capítulo 1, do versículo 15 até o 21, né? Então fala-se da presença dessas rodas, e o espírito, a vida desse anjo estava nas rodas. Então ele podia, por exemplo, vir para cá e voltar
porque a sua vida estava lá. Tá bem? Deu para entender? É Ezequiel capítulo 21. Então, a base desse texto, Ezequiel capítulo 1, mostra que os anjos, chamados aqui querubins, eles têm uma ligação com rodas. Uma roda que gira dentro da outra roda e que está cheio de olhos, né? Cheio de olhos. E dentro dessas rodas, lá dentro está o espírito, a vida do anjo, do querubim, que pode andar para qualquer lugar. Essa é a parte do corpo móvel. Então é interessante isso que Deus fez. Ou seja, Deus fez anjos vivos, mas que estão com a sua vida presa a rodas, que significa estrelas, né? É tão bom falar disso porque tira aquela ideia de que está se falando de uma nave espacial, do movimento de ufologia, né? Está mostrando que Ezequiel foi revelado a ele a natureza divina dos anjos. Eles têm um corpo móvel, que se move, vai para qualquer lugar, mas que eles estão com a sua vida presa a um corpo esférico chamado rodas, que tem uma outra roda dentro que se mexe e cheio de olhos, né? E que, portanto, essas rodas, no entendimento deste rabino que eu vi, ele representa estrelas, as estrelas, né? Aí você pega o livro de Jó, que é um livro antigo, da época de Moisés, que ele cita que as estrelas sentiam alegria, né? Sentiam alegria quando viam Deus fazendo a terra, e os filhos de Deus ficavam aplaudindo lá, né? Emocionados com a criação da terra. Então existe sim uma relação entre anjos e estrelas, né? Para nós cristãos, né, isso é interessante, é até estranho, eu diria mais, difícil de acreditar, né? Não é verdade? Eu tenho certeza que você, cristão, ficaria assim surpreso de entender isso aqui. É difícil de acreditar, mas tem sim uma linha de verdade nisso. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, no capítulo 12, que eu convido você a ler comigo, o livro de Apocalipse, no capítulo 12, ele indiretamente também faz relação a este fenômeno, tá? Você vai ver aqui, eu vou já compreender, mas para ler, vamos ler logo, né? Ele fala sobre o dragão, a serpente, e diz assim, Ezequiel capítulo 12, né? Versículo 3: outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças tendo sobre as cabeças 7 coroas reais. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu. Olha essa linguagem. A cauda desse dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. Presta atenção. Lançando-as à terra. Literalmente, isso não pode acontecer, porque um dragão que sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu para a terra, isso é impossível fisicamente acontecer, porque as estrelas são muito maior que a terra. Não tem como esse dragão pegar, arrastar para cá, nem que seja uma. Não caberia na terra, ela destruiria a terra. Mas considerando que esse livro aqui, o autor é Yeshua HaMashiach, pós-morte, pós-ressuscitado, tá? Transmitiu essa informação para um judeu chamado Yohanan, João, origem judaica, certo? E ele
João compreendeu plenamente que as estrelas aqui se referem a anjos, mas que também tem um sobrenome, né? Um codinome